João capítulo 1. A gente vai ler do verso 1 ao 5. Mais uma vez, grato a Deus pela oportunidade que foi me dada. Um abraço de todos lá do bairro das Indústrias para vocês. Futuramente a gente vai estar no nosso novo ponto. Eu espero que a gente faça aquele belo culto, né, de inauguração com toda a igreja. Amém? Então, leiamos os versos de 1 a 5, que diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Amém? Curvamos nossas cabeças e oremos essa noite. Deus amado e Pai Santo, somos gratos, Deus, ao Senhor por tudo que já aconteceu essa noite, nesse culto, pelos louvores, Pai, pelas orações, pelo momento da palavra também. Deus, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez nessa noite, Deus. Te pedimos que, humildemente, essa noite, o Senhor fale aos nossos corações, através da Tua palavra, que só exclusivamente ela venha ser pregada essa noite e que nós saiamos daqui alimentados com o necessário para a nossa vida, Deus. Sê comigo, que o Teu Espírito Santo me relembre tudo aquilo que eu estudei e que eu possa transmitir até o Teu povo, Deus. É assim que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, como os irmãos sabem, eu gosto de dar tema para as minhas ministrações. E o tema da minha é: quem é Jesus? Né? É uma pergunta. Quem é Jesus? E eu pretendo, no decorrer dessa ministração, responder através do que João nos fala aqui. No século I, quando João escreveu o seu evangelho, existia várias linhas de pensamentos heréticas, como, por exemplo, o docentismo e o gnosticismo. Ambos estavam entrelaçados, né, ligados uns aos outros. Então, João, na época que ele escreveu o seu evangelho, ele estava combatendo alguns problemas que existiam dentro da igreja e linhas de pensamentos que existiam naquela época. As duas principais eram o docentismo e o gnosticismo. Mas não se assuste com a palavra, né, as palavras difíceis. É bem simples de explicar o que eram os dois. O docentismo não acreditava que Jesus Cristo veio à Terra humanamente, mas que ele era um fantasma ou apenas uma ilusão. Então, o docentismo, ele não acreditava que Jesus Cristo veio até a Terra de maneira corpórea. Então, eles pensavam que Jesus era só um ser de luz, um fantasma, uma ilusão. Né? Então, o docentismo, eles acreditavam nisso. Né? Já o gnosticismo cria que a matéria era totalmente má e o espírito totalmente bom. Sendo assim, para eles era impossível que Jesus Cristo fosse Deus. Porque se Jesus Cristo é Deus, como é que um Deus pode vir numa matéria má? Então, para os gnósticos, eles não acreditavam nisso, que Jesus Cristo um Deus poderia se encarnar. Tanto é que tem uma passagem muito conhecida por nós, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, se não me fala a memória, porque minha memória costuma falhar. Paulo começa a discursar ali, né, no Areópago, se eu não me engano, e quando ele fala sobre Jesus Cristo morrer e ressuscitar, as pessoas passam a não dar mais crédito a ele. Porque os pensadores daquela época não criam que o corpo era bom. E para eles, quando a gente morre, a gente é liberto da escravidão desse corpo e a nossa alma, enfim, está livre. Então, para eles era meio estranho. Como é que a pessoa se libertou da matéria ruim e volta para a mesma matéria? Então, para eles era uma coisa sem lógica. Então, isso era uma das linhas de raciocínio que existia na época. E João escreve seu evangelho justamente para combater essas linhas de pensamento, né? Com o objetivo de mostrar a humanidade e a divindade de Jesus Cristo, e assim combater essas heresias, é que João escreve seu evangelho. Tem um versículo muito conhecido de João, o capítulo 20, se meu irmão puder abrir
aqui no slide para os irmãos ver, João capítulo 20, verso 30 e 31, diz o seguinte: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, esse é o objetivo principal de João escrever o seu evangelho, para que a gente creia em Cristo, que Ele é o Filho de Deus, e crendo que Ele é o Filho de Deus, crendo nele, tenhamos vida eterna. Esse é o sentido principal, né, de que João escreve o seu evangelho. E, prosseguindo já para os versos, o verso 1, a parte A, nos diz o seguinte: no princípio era o Verbo. Ao falar no princípio, João quer nos lembrar de Gênesis capítulo 1. Quem lembra, né? Quando fala lá, no princípio criou Deus céus e terra. Então, quando ele fala no princípio, ele remete aos seus leitores a raciocinar e a pensar no que é escrito em Gênesis capítulo 1, quando é relatado sobre a criação do mundo. O apóstolo usa a palavra verbo, no original logos, que significa nada mais nada menos que palavra. Ou seja, ele se refere a Cristo como aquele que é a palavra de Deus. Então, quando ele fala no princípio, ou seja, quando Deus criou todas as coisas, era a palavra, era o verbo. Jesus Cristo era a palavra de Deus. E não só isso, mas ao falar que ele era o verbo, João deixa claro que Jesus não foi o primeiro ser a ser criado por Deus, ou que ele passou a existir quando nasceu de Maria, mas que ele existia antes de tudo, pois ele é eterno. Então, quando ele fala no princípio era o verbo, ele deixa claro que Deus não criou Jesus Cristo primeiramente e depois criou o mundo, como alguns pensadores pensam, né? Que Jesus Cristo foi a primeira criatura criada por Deus. Não, ele disse que quando tudo foi criado, Jesus Cristo já existia. Jesus Cristo, ele é eterno. O próprio Jesus, em João capítulo 17, versículo 5, nos fala: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse o mundo. Então, o próprio Jesus fala sobre si mesmo que ele pré-existia antes que o mundo viesse a existir. Então aqui a gente já cai por terra, né, um pensamento de algumas seitas que tem aí, né, pelo mundo, que diz que Jesus Cristo, nada mais nada menos, foi o primeiro ser criado por Deus, né? Não, Jesus Cristo, ele já existia antes que tudo fosse criado. E a parte B do verso 1 diz: e o verbo estava com Deus. O verbo não somente existia antes de tudo, mas ele estava com Deus. No original, esse estava com Deus quer dizer face a face, o que nos traz o sentido de comunhão. Então, Jesus Cristo estava com Deus antes que todas as coisas fossem criadas, e quando todas as coisas foram criadas, em extrema comunhão, né? Essa palavra face a face é justamente do sentido, ou estava com Deus, é justamente no sentido de você estar face a face, no sentido que você tem comunhão. É como nós temos comunhão com um irmão próximo nosso, com o marido, com o filho, com a esposa e por aí vai. Então, uma comunhão, eles estavam juntos, né, em eterna comunhão. E se o verbo estava com Deus, fica claro que são duas pessoas distintas. Né, quando ele disse que estava face a face. Se eu estou face a face com o meu pastor Sérgio, eu sou uma pessoa e o pastor Sérgio é outra pessoa, totalmente diferente. Por isso nós estamos face a face, um com o outro. Assim como o Espírito Santo. Os católicos, por exemplo, acreditam que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são uma única pessoa. Né? Então, indiretamente, João fala aqui já a respeito da Trindade, né? E os católicos, eles acreditam justamente nisso, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nada mais nada menos, são uma pessoa só. Mas a Bíblia nos mostra que não é assim, que Deus Pai é Deus, é uma pessoa distinta de Deus Filho, que Deus Filho é uma pessoa distinta do Deus Espírito Santo. É uma coisa difícil para nós, né?
de raciocinar, é tentar explicar o inexplicável, mas é uma doutrina bíblica que nós cremos, é uma das bases, né, para a nossa fé, é crer na Trindade, em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que são pessoas distintas, né, diferentes uma das outras. E se o Verbo é uma pessoa, então, ao nos relacionarmos com Ele, estamos nos relacionando, não estamos nos relacionando com o Espírito ou com uma força, né? Se a gente pegar a Bíblia do Testemunho de Jeová, do TJ, se você ler Gênesis capítulo 1, vai dizer que a força ativa de Deus pairava, né, sobre a face das águas. Então, eles não acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa, né? É Deus. Eles acreditam que o Espírito Santo nada mais nada é que uma força ativa. Assim como o vento, assim como o mar, ele é só uma força. Então, não, o Espírito de Deus, ele não é uma força. Mas quando nós nos relacionamos com Ele, com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, nós estamos nos relacionando com um ser pessoal. Ou seja, nós estamos nos relacionando com uma pessoa. Assim como nós nos relacionamos uns com os outros, quando nós nos relacionamos com Deus, nós estamos nos relacionando com uma pessoa, né? Então, uma pessoa é diferente de uma força, totalmente diferente de uma força. O mar é diferente de um ser humano como nós, né? Então, quando nós nos relacionamos com Deus, nós estamos nos relacionando com uma pessoa, né? E a parte C, finalizando o verso 1, ele nos diz o seguinte: e o Verbo era Deus. João finaliza o versículo 1 falando que o Verbo é Deus, ao usar a palavra Theos, que traduzida significa Deus. E é interessante notar que ele usa a mesma palavra para se referir a Deus Pai. Quando ele fala aqui no mesmo verso 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, então a palavra aqui é Theos, e o Verbo era Deus, a palavra Theos novamente. E aí, hoje eu fui inventar de ler novamente a Bíblia do TJ. Eu digo, deixa eu ler, para ver o que é que eles falam a respeito desse texto, né? Porque está tão claro, tantas heresias caem por terra só na leitura dessa palavra, né? E lá tem assim: no princípio era o Verbo estava com Deus em maiúsculo, e o Verbo era Deus, colocam em minúsculo. Tirando totalmente aquilo que está no original, porque no original está dizendo aqui que o Verbo era Deus. O Verbo não era um tipo de Deus menor do que Deus Pai, mas ele é Deus, igual Deus Pai é Deus. Eles são iguais, né? Muitas das pessoas, a gente tem essa equivalência, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como um fosse mais poderoso do que o outro. Mas não, todos os três são iguais, são Deus da mesma forma, né? Todos os três são Deus. Então, isso é muito interessante quando a gente faz uma leitura atenta da palavra. João fala que o Verbo também era Deus. Jesus, irmãos, não foi um grande profeta, como os acreditam os TJ. Jesus não foi um espírito de luz maior, ou até mesmo um Deus menor do que o Deus Pai. Mas ele é e sempre será Deus. Ele não perdeu a sua natureza, né, de Deus quando ele se encarnou. E isso aqui, justamente João usa isso para poder combater as heresias, né, que acreditavam que Jesus Cristo não era Deus, justamente por ele ter vindo em carne, né, por ele ter aparecido para nós em carne, em figura humana. Jesus Cristo, ele é Deus. E o verso 2, ele diz: ele estava no princípio com Deus. Né? O apóstolo reafirma que o Verbo estava no princípio com Deus. E um fato interessante do Evangelho de João é que, diferente de Mateus, Marcos e Lucas, que se preocupam em falar sobre a linhagem e profecia sobre Jesus, João se preocupa em falar sobre a eternidade, humanidade e deidade de Cristo. Você já parou para ler os 4 evangelhos? Quando você pega os 4 evangelhos, os primeiros é Mateus, se eu não me engano, Lucas, eles vão falar sobre a genealogia de Jesus, né? De quem Jesus veio, fulano era pai de ciclano, que era pai de ciclano, e por aí vai. Mas João não está preocupado em nada disso. João está preocupado em falar de coisas anteriores a isso, né? Então é bem interessante. Por isso que
quando pega o livro de Mateus, de Marcos e Lucas, se não me engano, os estudiosos chamam de sinóticos, né? Porque eles são iguais, né? Basicamente, na sua literatura. Já João não. João, ele se preocupa em falar que Deus, ele é eterno, quando ele fala no princípio era o verbo, ou seja, esse Deus também ele é humano, quando ele fala que ele estava com Deus, né? Ele é uma pessoa, e também esse Deus é Deus, né? Ele é divino, quando ele fala o verbo era Deus. Então ele é como se chegasse na sua teologia, metendo o pé na porta e já botando por terra todo tipo de heresia que existia na época, né? E não só isso, ele continua também no versículo 3, que nos diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo não é somente pessoal, eterno e divino. Ele é o Criador de todas as coisas. Isso quer dizer que desde o menor grão de areia ao maior monte existente, tudo só existe por causa dele. Tudo que nós vemos hoje, tudo que nós somos hoje, tudo só existe por intermédio de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. E aqui tem alguns versículos que eu vou pedir também novamente para o nosso irmão colocar para o nosso aprendizado. Provérbios, o capítulo 8, verso 27 a 30. Provérbios 8, verso 27 a 30. Vai dizer o seguinte, eu vou até ler aqui, ó. Legal. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. 28. Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar o seu limite para que as águas não ultrapassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Também Atos, capítulo 17, verso 28, vai nos dizer o seguinte, a respeito da criação, a respeito de Jesus Cristo. Atos, capítulo 17, verso 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos outros poetas têm dito, porque dele também somos geração. E Colossenses, o capítulo 1, verso 16 e 17, também vai falar a respeito da criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestades. Tudo foi criado por intermédio dele e para ele. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, João, em conexão com Provérbios, em conexão com Paulo, que escreve Atos e Colossenses, nos reafirma que tudo só existe por conta que Jesus Cristo existe, porque Jesus Cristo criou todas as coisas. Na escola, nós aprendemos que o mundo surgiu através de uma explosão e que o homem é resultado de uma evolução. Apesar de algumas vezes eu querer acreditar, né? Tem alguns seres humanos que têm umas atitudes meio de animal, né? Então, às vezes eu fico tentado a querer acreditar nisso, mas a Bíblia não nos afirma. Mas Deus nos fala que por meio da sua palavra é que ele criou, ele fez todas as coisas. E o verbo, ele é cooperador na criação, da mesma forma que o Espírito, né? Quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos que no trabalho da criação, né, tem Deus Pai, que cria todas as coisas, Deus Filho, que vem para morrer, né, por nós e nos resgatar, e Deus Espírito Santo, que nos mantém até o grande dia, né, nos conduz a Ele até o grande dia. Então a gente aprende que na Trindade existe um papel de cada um a ser designado, mas indiretamente ou diretamente, os três participaram da criação. Quantos lembram daquela passagem de Gênesis que fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Então,
os três participaram da criação. Então não é errado dizer que todas as coisas subsistem porque Jesus Cristo criou, porque ele também participou dessa criação, né? Então nós só existimos, só estamos aqui porque Jesus Cristo quis que nós estivéssemos aqui. Eu não sei se os irmãos já estudaram isso em biologia, mas naquela parte de reprodução humana, né? Parece que são milhares e milhares e milhares de espermatozoides, né? Mas só um consegue fazer a fecundação, né? no óvulo. Diga aí, de milhares e milhares e milhares, Deus escolheu nós para vir ao mundo. Então, toda a criação, tudo que existe é uma maravilha de Deus. Foi o próprio Jesus Cristo que criou. E o versículo 4, caminhando para o final dessa ministração, nos diz também o seguinte: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Nele, o verbo, reside a vida. E não só a vida, no sentido de que Deus é o dono, né, de toda a vida que existe na terra, todos os seres viventes. Mas a vida eterna, pois os homens estão mortos em seus delitos e pecados, né? Então, quando ele fala a vida estava nele, ele não está falando só no sentido da criação, como ele está citando no versículo anterior, né? Que ele está falando que Jesus Cristo é responsável pela criação. Mas a vida eterna, todos nós, seres humanos, só podemos ter vida em Cristo Jesus. Se nós não estamos em Cristo Jesus, nós estamos mortos. É o que vai nos falar Efésios, o capítulo 2. Né? Efésios capítulo 2, ele vai falar nisso, né? Que ele vos deu vida, vós estando mortos em vossos pecados e delitos, e por aí vai. Então, fora de Deus, fora de Jesus Cristo, não existe vida, existe apenas existência. Né? Fora de Jesus não há vida nenhuma. Há simplesmente morte e pecado. Cristo, o verbo, é o único que pode trazer vida em meio à nossa morte, pois a vida está nele, né? É bem interessante que, se eu não me engano, é William Hendricks que vai, quando ele traduz isso aqui, né, ele parafraseia esse versículo, ele diz assim: a vida estava nele, mas ele diz: a vida está nele. A vida eterna está em Jesus Cristo. Só podemos ter vida se nós estamos nele. Fora dele não há vida, não há esperança nenhuma. E no verbo não reside só a vida, mas também a luz. E essa luz se manifestou em amor, em graça, como ele fala aqui no final do versículo, né? E a vida era a luz dos homens. Ou seja, Jesus Cristo veio para trazer luz aos homens, mas não somente uma luz na maneira de iluminar, né, o entendimento, como nós aprendemos que nós estamos com nossos entendimentos obscurecidos, né, e Deus traz iluminação, mas também ele manifestou a sua luz na medida que ele manifestava o seu amor e sua graça pela humanidade, é o que nós conhecemos como graça comum, né? Deus manifestou sua graça comum. O fato do sol nascer para justos e para ímpios é a maior manifestação do amor e da graça de Deus, né? Do cuidado de Deus com ímpios, né? Que todos os dias ofendem a esse Deus santo e soberano, né? Então, até nós, né? Aí falo os ímpios, mas até nós, né? Ofendemos, né? Esse Deus santo e soberano todos os dias, e Deus manifesta a sua graça. Da mesma forma, ele manifesta a sua graça também à vida dos pecadores, aqueles que ainda também não foram alcançados por Jesus Cristo. E o último verso, para finalizar essa ministração dessa noite, nos diz o seguinte: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. E é interessante notar como João faz um contraste entre vida e luz com as trevas. Onde há vida, há luz, mas onde há morte, há trevas. Então, João faz esse contraste, né, entre vida e trevas, né, vida e luz com as trevas, né? Jesus veio ao mundo para trazer luz para homens que estavam perdidos em escuridão, né? Nós estávamos perdidos em meio à nossa escuridão e Jesus veio para trazer luz.
Mas, como resposta à luz, os homens tentam a ofuscar, porque, na verdade, a luz revela as nossas imperfeições, né, que buscamos esconder. Então, quando ele fala aqui, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela, é justamente nesse sentido, que Jesus Cristo trouxe luz para os homens, mas o que é que os homens fizeram? Rejeitaram a luz. Rejeitaram a Jesus Cristo, até o ponto de o crucificá-lo. Né? Então, justamente eles rejeitaram porque eles estão em trevas. E quando nós vamos fazer alguma coisa que é errado, a gente não faz para todo mundo ver. A gente quer fazer o quê? Nas escondidas. E quando Jesus Cristo traz luz para mostrar aquilo que nós fazemos nas escondidas, há no que o ser humano um estresse, uma raiva daquela luz. Por isso que quando a gente vai pregar o evangelho, a gente é rejeitado. Porque a gente vai falar justamente daquilo que o ser humano precisa, que é salvação. Mas o ser humano não acha que precisa de salvação. É interessante que uma vez, para contextualizar essa questão de luz e trevas, uma vez minha esposa estava no quarto, e eu tenho mania de, quando sair do quarto, apagar a luz, né? Aí eu fui no quarto pegar uma roupa, ela estava no quarto escuro, e quando eu saí do quarto, eu com essa mania de apagar a luz, eu acabei acendendo a luz. E aquela luz iluminou ela, né? E ela ficou incomodada, ficou brava comigo. E é justamente isso que acontece. Quando a gente vai pregar o evangelho para pessoas, quando Jesus Cristo veio mostrar a sua verdadeira luz, né? Os homens rejeitaram, incomodou a vista dos homens. Por quê? Porque eles estavam em trevas. Né? Mas aonde estiver a luz, as trevas de maneira alguma poderão a ofuscar. Você pode se trancar no quarto mais escuro que for, mas se tiver um pontinho de luz, as trevas não conseguem prevalecer sobre ela. Você consegue ver aquele pontinho de luz lá. Então a luz de maneira nenhuma vai ser tomada pelas trevas. A verdade do Evangelho de Deus, a verdade de Cristo Jesus vai ser manifestada a todos os homens, né? Queiram eles ou não, queiram ele tentar ofuscar ou não, né? E com base, irmãos, nesse texto, podemos responder a pergunta tema da minha ministração: quem é Jesus? Né? Jesus, ele é o Verbo, ele é eterno. Jesus, ele é uma pessoa. Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. Jesus, ele é a vida, ele é a luz, por fim, ele é Deus, né? Quando a gente pergunta assim para o irmão, para você quem é Jesus? Muitas das vezes os irmãos dizem assim, não, Deus é amor, né? Deus é o Filho de Deus, Deus é o meu Salvador. Mas na maioria das vezes a gente não diz, Jesus é Deus. Né? Já parou para pensar? A gente na maioria das vezes não fala, Jesus é Deus, uma coisa tão simples e tão eficaz, né? Mas para outras religiões Jesus não é Deus. Jesus é só um profeta, é só uma pessoa menor. Não, Jesus, ele é Deus. Ele é tudo isso que eu falei e entre demais outras coisas, né? Ele é também para nós. E outro ponto interessante relacionado com essa ministração de hoje, que eu fiquei refletindo quando eu estudava sobre ela, né? É que quando nós nos relacionamos com a palavra, estamos nos relacionando com o próprio Deus, né? Quando ele fala aqui no princípio era o verbo, ou no termo original, palavra, ele está falando do próprio Jesus Cristo. E é interessante que no Antigo Testamento, os judeus davam crédito à mesma palavra falada por Deus através do profeta, do mesmo jeito que eles davam crédito à palavra escrita por Deus. Então, as duas tinham a mesma equivalência, assim como hoje, para nós, tem a mesma equivalência. A palavra é Deus falando conosco, né? Então, quando nós nos relacionamos com a palavra, nós estamos nos relacionando com o próprio Deus. E isso quer dizer que quando nós lemos, né, ouvimos a palavra, Deus está falando conosco. E quando eu aprendi isso, né, eu já tinha ouvido sobre isso através da palavra de Deus, mas que isso ficou bem claro através desse texto, nessa ministração, eu digo, poxa, então muitas das vezes a gente vai fazer um trabalho de evangelismo no Cariri, vai pregar a palavra para o povo, para o ímpio, e o ímpio a rejeita. Eles estão rejeitando o próprio Deus falando com ele. Olha só que coisa terrível. Mas no mesmo momento vem na minha mente, você também rejeita.
Às vezes Deus está falando com você através da palavra, sua mente está lá no trabalho, no que você vai fazer no outro dia. Você está com o irmão do lado conversando, você está mexendo no celular, você não está dando ouvido ao que Deus está falando. Sabe o que era o correto a fazer? Era quando qualquer pessoa, seja uma criança ou mais velha, dissesse assim: vamos ler Salmos primeiro. Era para todo mundo ficar calado e prestar total reverência à palavra de Deus, porque Deus está falando. A Bíblia mesmo fala, né? Perante dele, cale-se diante dele toda a terra. Então, quando Deus fala, nosso papel é ouvir o que Deus está falando e cumprir aquilo que Deus está falando. Mas sabe qual é o problema? É que muitas das vezes a gente está numa igreja que prega a palavra, né, verdadeiramente. Muitas das vezes nós seguimos a palavra e rejeitamos toda a heresia que é pregada no mundo afora. Muitas das vezes a gente faz evangelismo, louva a Deus, mas falta para nós o que faltou na igreja de Éfeso. O que é que faltou na igreja de Éfeso? O amor. A igreja de Éfeso era perfeita em tudo, mas ela não tinha amor pelo que fazia. E se o amor esfria, irmãos, consequentemente a gente não vai dar crédito à palavra de Deus, a gente não vai querer estar no culto, a gente não vai querer evangelizar, a gente não vai querer fazer nada. Então que o nosso amor pela palavra de Deus essa noite seja revitalizado. Possamos ser cheios da plenitude do amor de Deus. Assim nós vamos amar a Deus, né? E vamos fazer tudo de coração disposto. Não vai ser pesado, né, pastor? Ir para o evangelismo, vir para o culto, né? A gente não vai arranjar desculpa para fazer as coisas. Por quê? Porque quando você ama fazer uma coisa, eu gosto de ilustrar muito o amor com o que eu amo, tocar bateria. Bateria é o amor da minha vida. Eu já falei isso aqui em outra pregação. Então, eu amo tanto fazer aquilo ali que eu faço sem nem notar. Então, se você ama a Deus, você vai fazer as coisas sem peso algum. Porque você é movido pelo amor que você tem ao seu Senhor. E eu gostaria de finalizar com uma frase do nosso teólogo muito citado pelo pastor Sérgio, Warren Wiersbe, né, pastor? É Warren Wiersbe, né? Eu tá vendo aí? Eu sou muito bom do inglês, não. Eu não sou bom do português, imagina do inglês, pastor. Enfim, ele tem uma frase que me marcou muito, comentando o Salmo 119, ele diz assim: a maneira que nós lidamos com a palavra de Deus é a maneira que nós lidamos com Deus da palavra. Então, se você não se relaciona com a palavra de Deus, como é que você pode dizer que conhece a Deus, que você se relaciona com Deus da palavra? Amém? Então, essa noite eu agradeço a oportunidade, espero que os irmãos tenham sido identificados pela a palavra de Deus. Amém?